Olá, vamos dar seguimento então ao nosso marketing de conteúdo. Eu passei na aula passada já para vocês um pouquinho sobre o planejamento que a gente tem que começar a executar a partir da persona que eu encaminhei para cada um, uma persona para que criasse então a sua empresa, a partir disso, ou desenvolvesse o planejamento de marketing de conteúdo da sua empresa a partir da persona que vocês mesmos desenvolveram, e que eu encaminhei uma diferente para cada um de vocês, e a partir dessa persona que vocês vão criar todo o conteúdo e pensar em todas as possibilidades que a gente vai estar falando durante esses 2 meses aqui de aula, certo? Hoje eu vou estar falando um pouquinho mais para vocês e sobre rotinas de marketing, É claro, marketing de conteúdo, E resolvi deixar gravada a aula porque é mais fácil para vocês acessarem mesmo, as aulas não têm uma grande participação de alunos, nas lives, então gravada fica mais fácil de vocês acessarem o conteúdo, assistirem quantas vezes quiserem e ele fica mais explícito para vocês. Então, marketing de conteúdo, porque é importante a gente ter uma rotina sobre essas ações. Porque é fundamental organizar isso. A gente falou que o marketing de digital ele é bem diferente do marketing tradicional, quer dizer, tem algumas diferenças que são bem gritantes aí em relação às ações e aos controles, às estratégias que a gente toma. Então o marketing digital ele exige um acompanhamento diário bem mais próximo do que o marketing tradicional. E às vezes isso pode parecer uma coisa meio dificultosa, um desafio, mas na verdade esse desafio traz bastante vantagem, bastante benefício quando a gente pratica ele direitinho, quando a gente consegue organizar essas rotinas. É com essa supervisão assim, que a gente faz bem estreitinha mesmo, com essa rotina bem afiadinha que funciona bem, que a gente vai poder extrair os melhores resultados das nossas campanhas, das nossas ações e dos canais que eventualmente a gente criar para que esse marketing de conteúdo seja divulgado. Então, primeiro a gente tem o seguinte, por que é importante? Primeiro, a capacidade de mensurar os resultados em tempo real. Então, por que eu tenho que ter essa rotina? Essa capacidade que a gente tem, que vai fazer eu diminuir custo com as ações, que dão resultado, vai facilitar que você direcione os esforços que você quer, os investimentos, no que realmente vai te trazer resultados em vendas. E é importante também dizer que mensurar esses resultados significa entender o quanto sua empresa investiu, tanto em tempo, em dinheiro, em cada ação, e entender o retorno real que ela trouxe. Então não é apenas de número de quantos leads tem, quantas interações, quantos likes, teve, mas sim de um retorno sobre investimento, que é o chamado ROI, retorno, que é Return on Investment, em inglês, ROI. Então isso é importante. Então essa é a primeira coisa, a capacidade a gente tem de mensurar, por isso que é preciso organizar bem mesmo esse nosso marketing digital e essa nossa rotina que a gente tem. Segundo porque se tratam de canais de comunicação e relacionamento direto. Então, se eu não criar uma rotina para isso daí, meu amigo, eu vou realmente estar jogando dinheiro fora. Por quê? Como é relacionamento direto, eu vou ter meus leads lá, meus clientes potenciais, que vão estar aumentando essa proximidade com a empresa. E vai fazer com que a sua empresa também aprenda mais sobre a persona. E mais também sobre os visitantes que vão ter no seu canal. Então é importantíssimo a gente ter essa rotina bem planejadinha, bem organizadinha, por esses dois motivos aí. Isso aqui é bem legal da gente entender. E quais são as principais rotinas que a gente tem então? Eu vou começar
com uma delas, né? E depois a gente vai passando mais para frente nas outras aulas para falar as outras rotinas que a gente tem. Social, muito bem. Ter uma rotina estabelecida, né, e seguir um calendário editorial, que é uma das coisas que a gente vai estar produzindo, né, mais para frente, é importante para que ter uma estratégia social, né, de social media, que a gente chama, né, para ter sucesso e a gente alcançar os maiores resultados. Isso porque, né, a frequência das postagens e postagens de qualidade, né, que a sua empresa faz, que você for fazer, né, para a sua empresa, né, o relacionamento e esse diálogo que você vai ter diariamente, né, constante com o seu público, é a base do marketing nas redes sociais, né? Então isso já é uma primeira rotina que a gente deve começar a organizar, né? Essa rotina social, né? E para isso a gente tem que começar a praticar então um social media, né, de alta performance, que é importante para a gente que execute tudo isso muito bem, essa rotina seja vantajosa para a gente, mas eu preciso desse social media com uma alta performance, né? A primeira coisa que a gente tem que considerar, né, que um profissional que trabalha com isso deve considerar nas redes sociais, é que o conteúdo, né, que seja publicado pelos canais escolhidos, né, é considerar esse conteúdo, né? O que a gente vai estar postando nos canais que você escolheu, seja ele qual for, né? E a gente vai estruturar com calma, né, em algumas etapas, né? A primeira etapa é a publicação, né? Você vai pensar direitinho sobre o que você vai fazer, né, nessas publicações. Primeiro, né, quais assuntos e temas serão abordados? Então lembra lá que a gente já tem aquela persona bem definida, né? Eu já sei como que é a minha empresa, eu já sei o que ela produz, o que ela vende, né, o serviço que ela presta, isso está tudo naquele primeiro planejamento que eu passei, né? Eu sei quais são os benefícios que meu cliente, meu usuário tem com o meu produto, eu sei se ele pode usar meu produto de uma outra maneira diferente, eu sei qual é a emoção, né, que é a parte emotiva da utilização, que é a satisfação que ele tem ao usar o meu produto, né? Então tem o racional e tem o emocional, né? Então beleza, qual assunto eu vou abordar? Segundo, quais pilares são importantes para a empresa? E aí vejam lá que a gente está falando disso daí, e naquele planejamento eu falei, nós precisamos ter já pelo menos 10 palavras-chave que são importantíssimas e que estão ligadas, né, àquele primeiro planejamento. São esses pilares aqui que a gente vai traçar. Então a palavra-chave é importante. Que formato eu vou postar esses conteúdos? Texto, vídeo, né, imagem, como que eu vou fazer isso, né? Que ferramenta eu vou utilizar para fazer essa publicação? E qual horário e dia esse conteúdo tem mais chance de viralizar? Então, são questões que a gente tem que começar a levantar desde já na hora das nossas publicações, né? E tudo isso a gente vai ver mais para frente, porque existem ferramentas já que nos ajudam e as próprias mídias sociais também já oferecem esse controle, né, de resultados, de quando as pessoas mais acessaram, quem mais acessou, que idade, qual horário que mais acessou, né? Então isso é importante para a gente começar a estabelecer. Então com essas questões respondidas, né, a gente define o nosso calendário, né? E é importante que a publicação, né, siga aquela linguagem que fale com a persona, ou seja, a gente já escolheu isso lá atrás também, né? Se ela vai ser formal, informal, mais jovem, né? Independente do formato que a gente escolher aqui, né? E além disso, claro, a chamada precisa ser atraente, chamativa, e oferecer algo realmente para os nossos seguidores, né? Para os nossos fãs, não é? Então a gente tem que pensar assim, como a gente vai conseguir pescar o nosso leitor, né? E nisso num mundo aí, num mar que tem uma imensidão de outras postagens, né? Então a nossa chamada precisa ser perfeita e direta ao ponto. Fez a chamada, pensamos no título, o que a gente vai colocar nessa chamada, nessa postagem,
revise sempre com muito cuidado para evitar erros de estilo, né, de linguagem e de gramática. Ou seja, você já definiu uma voz editorial, você já sabe como você vai falar com o seu público, tá correta a linguagem, o estilo que você fez, né, da imagem que você utilizou, tá ok? E a gramática também. Tudo está revisado? Aí sim, você vai fazer a publicação, você vai fazer a postagem mesmo, né? O segundo passo dessa rotina básica, né, que a gente tem que ter para as redes sociais, né, para esse marketing, é o relacionamento com o público. Pô, lembrando, né, se eu estou falando de mídias sociais, relacionamento aqui é tudo, né? Então, se a gente seguir o calendário editorial das nossas redes, né, com o tempo, né, as nossas publicações vão atrair comentários, elas vão ter compartilhamentos, né, vão ter dúvidas, certo? E vão ter comentário tanto positivo quanto negativo, né? Isso tudo é legal, né? E significa que seu público realmente está interessado na mensagem que a sua empresa está querendo passar, né? Então, o que é importante? Responder cada comentário, pergunta ou crítica. Importantíssimo isso, não deixa nada sem resposta. A gente tem que pensar que as redes sociais, né, elas são como aquele serviço de saque, né? Serviço de atendimento ao consumidor, que é o 2.0. Então, sua empresa não pode dar bobeira, mesmo que tiver lá uma crítica, né, muito alta, uma reclamação, é preciso responder e dar um retorno de maneira bem rápida para o nosso usuário, né? Tentar diminuir ao máximo o tempo de resposta, isso é importante. Quanto mais rápido a gente for, mais felizes nossos visitantes vão ficar, né? Olhar nossos canais ao menos uma vez a cada 1 hora para fazer esse monitoramento, né? E responder todos os usuários que podem ter iniciado uma conversa com a marca. Isso é difícil? Depende, né? Se você tiver... Hoje as pessoas, né, a maioria das pessoas são totalmente ligadas a essa coisa digital, ainda mais com um smartphone, mas depende do tamanho da sua empresa, talvez você tenha que ter uma pessoa só para cuidar disso mesmo, né? Ou você tem que criar essa rotina, isso que a gente está falando, né? Criar rotinas para que você possa, então, cuidar de todas essas partes. Isso é importantíssimo, né? A terceira coisa, anúncios pagos. Pô, isso é legal, porque não dá para confiar só no orgânico, né? Nós precisamos promover também essas postagens, esses anúncios que a gente faz. Então, caso a gente faça um investimento, né, em uma estratégia de Facebook, né, Facebook Ads, ou no Instagram, ou no YouTube, né, que dá para a gente fazer, né, a gente tem que entender que elas têm um custo muito baixo, né, principalmente em relação ao marketing tradicional. Mas a nossa rotina também deve ser estruturada com base no quê? No monitoramento e em criação de campanhas. Sempre, né? Então, monitorar e criar essas campanhas. Então, o que a gente tem que fazer? Analisar os resultados das campanhas, dessas que estão em andamento ou que foram finalizadas recentemente. Porque eu tenho que analisar para saber criar minha próxima campanha de acordo com o resultado que essa teve, né? E procurar por novas oportunidades de campanhas. Isso é importantíssimo, a gente está ligado. Então, é uma rotina, temos que criar essa rotina também de fazer anúncios pagos, né? De promover e não só confiar na questão orgânica, né? A quarta parte desse social media, né, de alta performance, que é essa parte social, é o acompanhamento de resultados, né? Então, analisar as métricas, né, das redes sociais é importantíssimo, né, para a gente entender se o esforço que você fez, que você está trazendo ou não bons resultados para a sua empresa, né? E com esses dados que você vai ter na mão, né, que são valiosos, né, você vai conseguir definir, decidir, né, com mais clareza que estratégia você vai adotar no futuro, né? Hoje a gente pode acompanhar, né, diariamente, né, com 3 métricas, por exemplo, né? Isso não significa que seja o ideal para a sua empresa, mas o tráfego de social, ou seja, das mídias, né? O engajamento, quantas pessoas estão compartilhando, enquanto elas estão interagindo com cada postagem que você faz, né? E um crescimento por canal. Vamos ver lá, pô, o Instagram está crescendo quanto, o YouTube está crescendo tanto, né?
né? O Facebook está crescendo tanto quanto cresceu de acordo com cada postagem que eu faço, né? E é claro que a gente pode escolher outras métricas, né, para a empresa. Isso vai variar de acordo com objetivos que a gente tem. Às vezes engajamento não é importante, você quer mais tráfego mesmo. E às vezes você quer mais engajamento do que tráfego, né? Você quer mais engajamento do que crescimento. Então cada empresa vai estabelecer o seu, né? E a gente pode usar algumas ferramentas externas para analisar isso. Existe uma ferramenta que é chamada Quintly, né? E o mais conhecido de todos, que é gratuito inclusive, que é o Google Analytics, que é indispensável. A gente tem um Google Analytics, né, dentro do nosso site, nosso blog, e a gente pode explorar inclusive o Google Analytics interno de cada rede social. Então, essa aula de hoje eu vou falar sobre essas rotinas do marketing digital, e eu falei sobre o social, né, que é o social media. Aí eu volto com outra aula. Espero que vocês já estejam partindo para aquele planejamento em criar responder todas aquelas questões a partir da persona que vocês receberam. E a gente vai seguindo então até uma próxima aula, que eu vou deixar também aqui. A gente vai fazer uma live também depois para falar sobre outras questões sobre rotinas de marketing, ok?